que o Zenit insiste por Yuri Alberto. Vou te contar essa história, informações importantes do Esporte Clube Corinthians Paulista para você, torcedor corintiano e na Copa do Mundo. Vamos também falar nesse blend de informações que Osmar Stabile está de volta ao Brasil, já trabalhando no Parque São Jorge. Vou te contar como é que foi essa viagem dele e o que ele chega já fazendo no Brasil. Vamos também trazer para vocês que o Corinthians aprova o zagueiro Samir. Será que ele pode ser reforço do Corinthians para a sequência da temporada? Zagueiro ex-Flamengo. Tem também nesse blend de informações que o volante Rian, que está emprestado ao Fortaleza, agrada Fernando Diniz. Tudo isso agora para você, e ainda fui checar a situação de Carlos Vinícius. Ele tem chance de jogar no Corinthians, como foi noticiado? Tudo isso agora. Vou começar esse blend de informações falando de jogadores que agradam, mas que não quer dizer que eles vão jogar no Corinthians no segundo semestre de 2026. Primeiro deles, né, o Samir, que não é o Samir Carvalho, tá? É o Samir Caetano, né, que foi revelado pelo Flamengo, passou pela Udinese, também pelo futebol mexicano, enfim. Hoje se encontra no futebol da Arábia. O seu clube, como eu já informei para vocês, caiu para a segunda divisão, está disposto a liberar o jogador e quer voltar para o futebol brasileiro. Ele tem conversas com o São Paulo, foi oferecido ao Corinthians, interessa também a Bahia e Grêmio. O Corinthians, o nome dele agrada, né? Só que o Corinthians pediu um tempo para os representantes, né, para as pessoas que ofereceram, né, o Samir para o Corinthians, alegando que o Corinthians primeiro vai pagar transferban, né, tem outras situações ainda para resolver, vender alguns jogadores para depois pensar em reforços, e a zaga é uma posição que o Corinthians quer se reforçar, já que o Fernando Diniz não está satisfeito, principalmente com o André Ramalho. Hoje o Corinthians tem o Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique, mas não tem um substituto à altura, e o Samir agrada, mas não quer dizer que o Corinthians vai contratar, quer dizer que o nome foi aprovado pelo scout corintiano. Vamos ver, porque tem outros nomes também que foram aprovados, como, né, o Fasson, por exemplo, que foi aprovado, que também negocia com o São Paulo. Então não quer dizer que esses jogadores vão jogar no Corinthians, tá? Rian é um jogador que agrada Fernando Diniz. Quando ele estava na melhor fase dele no empréstimo aí no primeiro semestre no Fortaleza, inclusive marcou um golaço, logo naquela semana que ele marca um golaço, acho que naquela semana, umas 2 semanas depois, se eu não me engano, chegou o nome para mim, né, de que o Rian interessava, né, o Corinthians estava até avaliando o possível retorno dele, porque o Fernando Diniz gosta. O Fernando Diniz pediu informações, só que acontece, o jogador depois teve aí um período de baixa, né, ele acabou perdendo a posição titular no Fortaleza, hoje já não é, né, mais o titular. Então a gente tem que aguardar aí para, né, saber a situação, né, do Rian. Acredito que não vem para o Corinthians porque, né, sofreu uma queda técnica, então a gente tem que esperar um pouquinho. Mas estava na pauta aí sim, tá? Do técnico Fernando Diniz, tá? Sem vinheta, sem nada, vou continuar um blend mais rápido, né? Estamos em época de Copa do Mundo, tá tudo diferente. Carlos Vinícius, né? O Nicola deu a informação que o jogador interessa ao Corinthians. É verdade, não é para essa temporada, até porque ele já atingiu o número de partidas lá pelo Grêmio no Campeonato Brasileiro. E é um atleta que interessa, sim, ao Corinthians, e o Corinthians tem uma ótima relação com o empresário do Carlos Vinícius, que é o mesmo que trouxe o Lingard, né, para o Corinthians, e que também ofereceu recentemente ao Corinthians o Bakayoko. Então existe uma ótima relação, é um empresário sério aí no futebol, que tem uma relação muito boa com o Corinthians e que já avisou que existe a possibilidade. Só que o Grêmio passa a ser a prioridade, né, por ele jogar já lá no Grêmio agora, né, o Corinthians havia rejeitado ele na temporada passada e o Grêmio o aceitou. Então assim, mas existe um desejo muito grande, né, do Carlos Vinícius jogar no Corinthians. Agora vai depender, né? Depender aí se realmente o Grêmio não vai querer o jogador, enfim, ou o Corinthians, né, fazer uma proposta ali melhor que a do Grêmio, tá? Mas tudo isso pro ano que vem. Então, só tirando essas dúvidas para vocês, de jogadores que estão na pauta aí da cúpula corintiana, mas que talvez nem defendam o Corinthians, mas
é bom para a gente esclarecer e trazer esses detalhes para vocês. Um oferecido, um avaliado por Diniz e um sendo avaliado para o próximo ano, inclusive já até oferecido para o próximo ano, que é o Carlos Vinícius. Comenta aqui embaixo desses três aí, né? O Carlos Vinícius eu sei que você quer ver no Coringão, e o Samir e o Rian gostaria de volta? Comenta aqui e deixa seu like. Vamos continuar falando do Sport Clube Corinthians Paulista. Osmar Stabile está de volta, né, ao Brasil, está em território brasileiro, já trabalhando no Parque São Jorge nesta terça-feira, voltou, né, na última segunda-feira dos Estados Unidos, onde representou o Corinthians em eventos lá, né, organizados pela CBF, né, também eventos que tiveram a participação do Google, né, o Corinthians também foi representado ali pelo presidente, né, já que quer colocar o Corinthians ali mais, né, em alta ali no Google. Enfim, tiveram reuniões para isso. Teve reunião também, né, com o pessoal da NFL para mostrar como é que eles organizam os campeonatos, enfim, como é que eles conseguem receitas, patrocinadores, né, e teve uma outra reunião com uma empresa também, né, ainda não revelada. Enfim, foram dias de reuniões ali do presidente Osmar Stabile, e também assistiu o jogo da seleção brasileira, né, a estreia contra Marrocos. Ele estava lá por convite da CBF. Volta ao Brasil, nesta terça-feira algumas reuniões, né, a primeira reunião para buscar recursos para pagar os salários atrasados, né, de jogadores e comissão técnica. O Osmar Stabile descarta, tá, adiantar receitas de 2027 para isso, ou até mesmo para pagar a transfer ban. Ele não vai adiantar as receitas de 2027 também. Isso é uma notícia boa e importante, né? Essa promessa estou trazendo isso para vocês, que é importante, hein? Depois nós vamos cobrar. Ele alega nos bastidores que não vai adiantar as receitas de 2027, seja para pagar transfer ban ou qualquer outra dívida. Isso é importante, né? Porque tem televisão, cota de TV, Federação Paulista, Brasileiro, enfim, a gente sabe que é bastante grana. E agora, né, tenta aí pagar, né, o Tadieres, esperando algumas assinaturas para pagar o Tadieres, no caso o Garro, e também os jogadores, tá? Essas são as informações do retorno de Osmar Stabile ao Brasil. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like. Encerrando esse vídeo aí para falar de Yuri Alberto. Tá pipocando aí no Twitter, né, nas plataformas, que o Yuri Alberto foi vendido para o Zenit, tá? Olha só, eu trouxe uma informação exclusiva. Você vê que o canal Café do Setorista tá sempre na frente. Eu trouxe uma informação exclusiva já faz umas 2 semanas ou 3. Vocês podem até colocar a data aqui para mim nos comentários, né? E o link ainda, porque a gente vai falar, não foi o cafezeiro. Eu trouxe a informação que o Zenit recentemente procurou o Corinthians, né, para querer comprar os 50% do Corinthians referente ao Yuri Alberto. O Corinthians passou o valor de 20 milhões de euros, eles acharam muito 20 milhões de euros, mas, né, prometeram ali analisar, né, o valor que o Corinthians pede e também fazer uma contraproposta. Eu conversei com pessoas no Corinthians, né, pelo menos até agora à tarde, essa contraproposta não chegou, tá, do Zenit, então eu não tenho a informação que ele está vendido, que está fechado com o Zenit. Mas, né, aonde há fumaça há fogo. Por quê? Porque eu já trouxe para vocês com exclusividade que o Zenit procurou o Corinthians para comprar os 50% do Yuri Alberto. Agora, ele estar vendido é outra história, né? O acordo já está fechado, é outra história. Isso eu não tenho, né? Vamos aguardar para ver se o Zenit fez essa contraproposta ou não, né? Um pouco mais abaixo, talvez o Corinthians aceitaria, o André Cury abrindo mão da parte dele, enfim, vamos aguardar. Mas realmente existe uma conversa de Zenit e Corinthians e o interesse do Zenit pelo camisa 9 do Coringão, tá certo?